Agora, quero motivar você a abrir seus lábios em voz audível e agradecer a Jesus, falar com Ele nessa manhã, amém? Pai, nessa manhã nós estamos aqui, Pai, eternamente gratos ao Senhor, por nós estamos aqui para louvar e agradecer ao Seu nome, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a primazia nessa manhã, Pai. Nessa manhã, Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração como é o nosso hábito, Jesus. E nessa manhã, Pai, enquanto adoramos, Jesus, enquanto prestamos culto ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Deus, receber a nossa adoração, Pai. Nessa manhã, Pai, se erramos, falhamos com o Senhor, nós pedimos perdão, Pai. Nós estamos arrependidos, Senhor. Nos lava, Pai, com teu sangue que limpa e que purifica, Pai. E nós cremos e nós temos a plena certeza que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor nos perdoa, Pai. Então, nessa manhã, Pai, que nós possamos louvar a Ti, sem culpa, sem mácula nenhuma, Pai, no nosso coração. Que nessa manhã, Pai, o Teu Espírito possa pairar no nosso meio, o Teu Espírito possa falar ao nosso coração nessa manhã. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Jesus. Nessa manhã, eu quero te convidar a exaltar ao Senhor, declarar que Ele é santo nessa manhã, amém? Vamos louvar a Ele nessa manhã, aleluia. Nós vamos exaltar ao Pai nesse lugar. Nós vamos declarar que Ele é santo para sempre nessa manhã, amém? Aleluia. Se você sabe esse louvor, nós vamos declarar juntos nessa manhã. Aleluia, Jesus. Você, as suas gerações, rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Se você sabe, vamos declarar, Pai. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos declaramos mais uma vez. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior.
Senhor fala no teu coração nesse lugar. Aleluia, Jesus, nós vamos a Ti nesse lugar, Senhor. E o Senhor Jesus fala no meu e no teu coração nessa manhã, e Ele te chama para que você feche a porta do seu quarto, busque Ele em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Amém? Essa manhã eu te vou declarar isso nesse lugar. Se você souber essa canção, vamos declarar juntos. Você pode fechar seus olhos nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. E Ele diz assim: feche a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Chega nas nossas cabeças. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Aleluia. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Declara isso. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ele te diz essa manhã. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Você agradece a Deus. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu te
Fecha a porta do teu quarto e ora. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus essa manhã. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e abençoar 3, 4 pessoas aí, declarar uma palavra de vitória sobre a vida dela, em nome de Jesus. O vídeo era celebrar Jesus essa manhã. Deus abençoe você, meu irmão, pastor. Profetismo uma sexta-feira abençoada para você. Aleluia! Se você já falou com alguém, vai glorificando a Jesus aí. Nós vamos glorificar ao Pai nessa manhã, declarando louvores abençoados ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com muita alegria nessa manhã. Você pode aplaudir ele, meu irmão. Aleluia! Nós vamos louvar ele com muita alegria nessa manhã. Amém? Vamos declarar juntos, diga o seu nome. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que você canta só mais. Deus de vitória onde quer, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória onde quer, Deus poderoso soberano. Eu sou canela de fogo, estou eu sou canela de fogo.
Senhor. Mas uma coisa estou sentindo aqui. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. E o povo das palmas vai declarar bem forte: Senhor Deus, nesse lugar, Deus está nesse lugar. Porque o Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Vamos. O nome do Senhor é poderoso, não há ninguém, irmãos. O nome do Senhor é poderoso, não há. Vamos aumentar toda doença e tristeza. Vamos. A doença sai, a tristeza, e o nome do Senhor vai operar de novo. A doença sai, a miséria, e o nome do Senhor nós vamos ter. Põe um anjo aqui, Senhor, põe o outro lá, põe na minha casa. Mais uma vez, põe um anjo aqui, Senhor, põe o outro lá, põe na minha casa, e outro no altar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nessa manhã nós queremos exaltar o teu nome, Pai, declarando que a nossa família é tua, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Nessa manhã, vamos estender as nossas mãos aos céus e exaltar ao Senhor Jesus nesse lugar. Porque não há outro Deus poderoso, não há, somente Ele, somente o Senhor. Se você sabe, se não vamos juntos nessa manhã dizendo: não há um Deus maior que o seu, que vai curar sua dor. Se um rio descarnar seu amor, ameniza sua família. O que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Porque eu vou ficar assim, o filho forte, se não se perdeu, sou o Senhor, o mal e o rei. Você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é a herança de Deus, e pode chorar, eu não sei morrer. Você não me ama nenhum, não se agrada de que você tem a raiva de Cristo, deu uma aliança.
sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Eu vou em família, sim, em família, eu vou entre eles o amor. Aleluia, na clara se torna Senhor. Ele foi metido em mata e na vida, mas tudo volta pro lugar, pois a casa que tem o Senhor. Pois a casa que tem o Senhor, pois a casa que tem, você vai levar, pois a casa que tem o Senhor sempre. Se você crê nisso nessa manhã, aplauda o Espírito Santo nesse lugar. Vamos receber a sua cara a cor no nome de Jesus nessa manhã. Aleluia! Diga glória a Deus em forte ao Senhor. Deu vontade de fazer mais um. Glória a Deus, amém? Bom dia, amada igreja, paz, Senhor convosco, amém? Bom nós podermos estar aqui, reunidos mais uma sexta-feira, para louvar, adorar aquele que é digno de receber a honra, a glória e todo o nosso louvor e adoração. Se você puder, se você não puder, não fique constrangido, mas você que pode, dobrar os seus joelhos juntamente conosco, coloque sobre os seus joelhos. E vamos orar e agradecer a Deus por mais uma semana. Esse é o momento de você falar com Deus, esse é o momento de você colocar diante dele as suas petições, aquilo que você veio buscar. Amém? Você que não pode dobrar os seus joelhos, curta a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Eterno. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno e soberano. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante da tua presença. Pai, ouve os pedidos, as petições dos teus filhos que dobraram seus joelhos diante do teu altar. Pai, aqui tem pai, tem mãe, tem filho, filha, esposo, esposa. Pai, em nome de Jesus, cada um está colocando diante de ti aquilo que veio buscar, aquilo, Senhor, que está afligindo, aquilo que é sonho, projeto. Que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos, porque a palavra diz que os teus ouvidos estão atentos para o clamor e a oração dos teus filhos. Então, Senhor, nesse dia, nesta manhã, ouve cada pedido, cada oração feita dentro desta congregação. Traz a resposta, opera o milagre. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai, porque nós precisamos da tua proteção, porque nada somos sem a tua presença. Oh Deus amado, santo e poderoso, nesse momento, Deus, nós te pedimos pelo poder e autoridade do teu nome, quebra os arcos, despedaça a lança, queima, Senhor, os carros de fogo. Pai, que todo mal, toda obra das trevas não venha prevalecer contra a nossa casa, contra a nossa família, porque o Senhor já deu ordem aos anjos a nosso respeito. Então, Senhor, nos guarda debaixo das tuas asas, nos esconde do Altíssimo, nos livra, Senhor, de toda a retaliação, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, meu Pai, da maldade, da sua energia, do principado, Senhor, que atua nas trevas. Nos livra, Senhor, de todo o mal, mas abençoa a igreja amada, abençoa cada família aqui representada, mas derrama, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua unção e misericórdia. Seja conosco, Pai, toma a direção desse culto, tudo que foi cantado, louvado, toda a palavra que vai ser ministrada, toda oração que vai ser feita, Senhor, nesse altar, seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Nós estamos em liberdade, Espírito Santo. Nós estamos em primazia hoje nesse lugar. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, que eu te digo, Senhor, cresça. A tua palavra, que é santa, bendita, poderosa, seja ministrada aos nossos corações. Que a tua palavra hoje seja a cura do enfermo. Que a tua palavra hoje seja a libertação do cativo. Que a tua palavra hoje seja a salvação do perdido. Que a tua palavra hoje, Senhor, seja as bênçãos dos céus e da terra, sacudida, recalcada sobre o teu povo. Fala conosco, Deus, que todo impedimento, atrapalho, é por bem. Assim, nessa manhã, nós possamos te louvar, adorar, exaltar e agradecer o teu nome. Fala conosco, Deus. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite. A palavra do Senhor. Glória a Deus.
Hoje nosso culto será em homenagem a todas as mães. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira que vem nós vamos começar uma campanha. É uma campanha que a gente faz todos os anos, que é a humilhação. E nós usamos pano de saco, usamos roupas de pano de saco, botamos uma blusa, usamos saco. Estamos aqui durante 7 sextas-feiras nos humilhando, igual diante do Senhor, aquilo que queremos receber da parte do Senhor. Desde já eu te convido para estar conosco sexta-feira. Vai no supermercado, compra um saco, faça seu buraco, vista a caminho. Venha para cá te humilhar juntamente conosco. Porque a palavra de Deus diz que os que se humilham serão exaltados. Não é aqueles que são humilhados que serão exaltados. É aqueles que se humilham diante da presença do Senhor. Amém? Mas abra sua Bíblia lá na 1 Reis, 2 Reis, capítulo 21. Amém? 2 Reis, capítulo 21. Amém, igreja? Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 21. Você que está com essa espada aí, já vai abrindo. Glória a Deus. Aleluia. Segundo perdão, amada, 2 Samuel. Glória a Deus. Amém? 2 Samuel, capítulo 21. Estou com reis na cabeça, né? Glória a Deus. Amém, igreja? 2 Samuel, capítulo 21. Glória a Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Amém? Sempre se dando glória a Deus. Havia em dia de Davi, ou em dia de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse. E o Senhor lhe disse: achou, irmã? Achou? 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Perdão, eu coloquei a cabeça, eu até ler 2 Reis 21 depois. Amém? Leia também. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Houve em dia de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa do sangue sobre Saul e sobre a casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei de Gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, o seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que querias que eu vos faça, e que vos resgate, e vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas algumas em Israel. Disse Davi: que é que, pois, quereis que vos faça? Respondeu ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limites alguns de Israel, de seus filhos, se nos dê 7 homens para que enforquemos ao Senhor em Gibeá. E Saul, e eleito o Senhor, disse ao rei: eu o darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houve entre Davi e Jonas, filho de Saul. Porém, tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Ai, que tinha tido de Saul, e saber Amoni e Mefibosete, como também 5 filhos de Merabé, filha de Saul, que tiveram filhos e Basilias, Megoatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias
ceifa para cegar. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, além sobre elas caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu aproximassem deles dia e à noite os animais do campo. Foi dito a Davi que fizera a Rispa, filha de Aia, e a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jônatas, seus filhos, dos moradores de Jabes, de Leade, os quais os furtaram da praça de Betseã, aonde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gibeá. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jônatas, dos seus filhos e juntamente também os ossos dos enforcados. E estenderam os ossos de Saul, dos Jônatas, dos seus filhos na terra de Benjamim e zelaram e os sepultaram em Quis, juntamente com seu pai, em nome de Jesus. Amém? Seja dando glória a Deus. Amados, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre essa história do capítulo 21, que vem contando a história de uma mãe que ficou até quando seus filhos estavam mortos, cuidando e zelando eles. Domingo é o dia das mães, e nós queremos hoje trazer essa palavra para homenagear todas as mães. Uma palavra dura, uma palavra talvez que não seria a melhor para que nós falássemos de mãe. Talvez nós poderíamos falar de Ana, quem sabe de Sara, quem sabe de Raquel. A Bíblia relata tantas mães, mas hoje quando eu cheguei pela manhã nessa igreja, o Senhor queimou essa palavra no meu coração da história de Cristo. Entenda que a palavra vem dizendo para nós, e contando o contexto dessa mulher chamada Rispa, uma das concubinas de Saul, o rei. E olha só, a maternidade, ela é muito importante na vida de uma mulher. A palavra de Deus, nós vamos encontrar várias histórias de várias mães, como já citei o nome de algumas delas. Mães de multidão, mães de muitos, na verdade.
que havia um juramento, que sobre aquele povo não poderia passar a espada, nem matar, nem destruir, para que a ira do Senhor não desce sobre eles. Mas o que acontece quando a gente começou a ler no capítulo 21? A palavra vem dizendo que houve no reino de Davi uma fome terrível que durou o quê? 3 anos. Porque eles mexeram e mataram esse povo. O povo que ele diz no verso 9 e 20, que eles não poderiam tocar, que eles deveriam ser preservados para que a ira do Senhor não viesse sobre eles. Entenda que Saul, ele destrói, mata esse povo. Agora Davi, ele assume o reinado de Israel. Ele se torna rei de Israel. E quando Davi se torna rei, ele está fome durante 3 anos. Havia muita fome em Israel. A palavra vai me dizer que agora Davi vai consultar a Deus. Ele vai buscar ajuda em Deus. E o que Deus diz para ele? Olha, Davi, essa fome que está sobre Israel é porque Saul não respeitou o que estava escrito lá em Josué, capítulo 9 e 20. Era um povo que havia uma promessa sobre eles. Era um povo que não poderia ser destruído por Israel. Mas Saul não respeitou. Tanto é que quando a palavra vai me dizer que Davi procura por esse povo, que eles procuram pelo povo de Eubonitas, eles falam: olha, Davi, nós não queremos matar ninguém em Israel. Nós não queremos entrar em uma guerra com Israel, porque havia uma aliança entre eles e Israel. Quem quebrou a aliança foi Saul, não foram eles. E eles explicaram para Saul, para Davi: olha, Davi, nós não queremos entrar em guerra, nós não queremos matar ninguém em Israel. Nós também não queremos. Aí Davi perguntou para ele: mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para vocês, para que a ira de Deus não esteja sobre nós? E o que esse povo responde para Davi? Olha, Davi, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, mas dá para nós 7 descendentes de Saul, para que nós venhamos sacrificar ao Senhor no dia da festa da cevada, para que nós tenhamos quites. E assim o Deus Todo-Poderoso ordenou Davi que o fizesse. 7 descendentes de Saul. A palavra vai dizer que Davi agora pega 5 dos filhos da filha de Saul. Ele pega de uma filha de Saul 5 filhos e pega justamente os 12 da lista. Pega tantamente a Amoni como o Mefibosete. Agora eles são mortos, crucificados. Olha só, ela estava, apesar de ser uma concubina, ela também era considerada uma PLT. Ela já estava passando pela dor do luto. Ela não tinha mais saúde para proteger nem ela nem seus filhos. Ela já estava passando por uma perda. E agora ela perde seus 2 filhos. Você já imaginou o que é isso? A palavra de Deus diz que aquela mulher, igreja, ela rasga suas vestes, ela põe um pano de saco e ela se senta sobre uma pedra, sobre uma rocha, ao lado dos seus filhos. E ela fica ali do lado, não é do filho vivo, é de cadáveres. Porque os seus filhos estavam o quê? Mortos. Sabe que Deus me alerta em falar para você, para mim nessa manhã, que ele já falou comigo ontem cedo. Quantos de nós estamos deixando de zelar pelos nossos filhos? Não que eles estejam mortos fisicamente, mas quando os nossos filhos já estão mortos espiritualmente, quando os nossos filhos deixaram de congregar, quando os nossos filhos deixaram de adorar a Deus, e o que nós temos feito? Será que nós temos tido essa atitude dessa mulher? Que os filhos estavam mortos fisicamente, mas ela botou pano de saco, ela não desistiu deles. Ela ficou ali por durante dias, meses, não foi dia nem hora. Foi meses, vendo seus filhos se decompor.
olhando os seus filhos se decompondo, olhando os seus filhos apodrecendo. Eu creio que ela passou por muitos momentos difíceis, mas ela não permitiu que os filhos dela fossem comidos por aves selvagens, de rapinas, e nem tampouco por animais selvagens. Deixa eu falar algo para você. Talvez você seja uma mãe que esteja cansada. Talvez o teu filho seja um filho de Belial, como diz a Bíblia. Talvez o teu filho virou esse filho rebelde, cara rebelde, desobediente. O que você tem feito? Você tem zelado por ele? Ou você está dizendo não tem mais jeito? Paulo que nasce todo mundo diz assim, morre todo, não amado. Jesus veio para aqui inteiro. Para que todos que passam por ele tenham jeito de serem transformados. Mas essa mãe, eu fico imaginando ela sentada ali, com o pano de saco, se humilhando, olhando para aqueles corpos, não apenas vida deles, mas em nenhum momento ela deixou de zelar pelo corpo dos filhos, pelos corpos dos filhos. E nós, como mãe, o que estamos fazendo? Que tipo de mãe nós somos? Que mãe nós temos que ser, uma mãe de entrega, a qual Jesus nos ensina a ser? Há tantos exemplos de mãe na Bíblia. Eu poderia citar a mãe de primeira viagem. Nós conhecemos que esse título já foi dado para alguém. Sabe quando ele foi dado para alguém? Eu fico imaginando, e a gente já vai voltar para isso, que a mãe de primeira viagem não é aquela que tem o filho pela primeira vez. Mas a mãe de primeira viagem, a gente encontra no livro do Gênesis, capítulo 3. Eva, ela sim foi a mãe de primeira viagem. Ela não tinha quem ensinasse. Eva não teve mãe, gente. Que referência ela tinha do que é ser mãe? Porque eu e você, nós nascemos, tivemos uma mãe e temos referência do que é ser mãe e Eva. Por isso que ele diz, ainda que uma mãe esqueça de ti, eu jamais te. Porque o nosso Deus, ele não esquece da gente, ele está para nos orientar, ele está para nos ensinar, para que sejamos mães de entregas. Que aqueles filhos estejam mortos, nós iremos zelar por eles. Talvez nós possamos ser a sunamita, a mulher cananeia. Tem a sunamita também, que o filho estava morto e ela dizia, vai tudo bem, e foi aquela profeta para que seu filho fosse ressuscitado. Ou então nós sejamos a mulher cananeia, que vai a Tiro e Sidom atrás de Jesus, porque a filha dela estava terrivelmente determinada. Quantos de nós não vamos reconhecer nossos filhos por conta da rebeldia? E essa mulher cananeia, ela passou por 3 momentos difíceis, mas ela também não desistiu dos seus filhos. A palavra de Deus diz que ela vai até Tiro e Sidom, ela vai ao encontro de Jesus, ela começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E o Senhor disse: vai, mulher, a tua fé é grande. Ele só tem uma fé grande. Naquele momento ele disse: vai, e a filha dela ficou sã novamente. Talvez eu pudesse falar que hoje de Ana, uma mulher que era casada com Eucana, a mulher amada de Eucana, mas Eucana tinha que ter descendência, e Ana estéril não gerava. E aí ele casa com uma mulher chamada Penina, que veio para atribular a vida da Ana. Porque a gente está até na parte, ela levanta os atribulados. Pois é, Penina veio para atribular a vida da Ana, porque o Eucana não podia olhar para a Penina, que a Penina estava grávida. E ela começou a fazer o quê? Humilhar a Ana, porque a Ana não gerava. E a tribulação, a perseguição, a humilhação, a Ana se portando tudo aquilo calada, fez com que Ana ficasse amargurada. Porque a se a gente é atribulado e perseguido, a gente se torna amargo. Ao ponto, o profeta Eli olhar para ela e dizer assim: mulher, está embriagada. Porque ele já tinha perdido o discernimento do Espírito. Nós sabemos a história daquele profeta que caiu na cadeira e morreu. Quem caiu na cadeira e morre? Só Eli. Não é verdade? Você já ouviu alguém cair numa cadeira e morrer? Eu já vi tanta gente sentar na cadeira, a cadeira vir, quebrar, mas se levanta. Ele não estava mais tendo discernimento do Espírito porque ele não cuidava dos filhos, de órfãos e fidéis. Mas não era a história dele. Ao ponto de ele olhar para Ana e dizer que está entregada, porque Ana não conseguia nem orar. Ela estava tão amargurada que ela só conseguia chorar. Só saía soluço, mas o nosso Deus é um Deus que sonda nosso coração. E Ele tenta dar os nossos gemidos inexprimíveis. Talvez você esteja já chorando pelo filho, pela uma filha. Eu não sei a tua história, eu não conheço. Mas faça que nem Ana, você está no lugar certo, no momento certo, para você viver o seu milagre. A palavra de Deus diz que a palavra foi liberada, que ela voltaria, que ela teria um filho. Deus estava precisando de um profeta e Ana queria ter um filho. Deus uniu aquilo que ele precisava com Ana. Ele deu o profeta Samuel, profeta, e nunca houve um profeta juiz como Samuel. A palavra de Deus diz que Ana faz voto que se Deus desse um filho homem para ela teve a oportunidade de voltar, e Ana cumpriu a palavra. Aquilo que ela chorou, aquilo que ela queria, aquilo que casou com nossa amargura, aquilo que ela aflição, agora ela entrega para o Senhor. Você entregaria seu filho? Sua filha, eu estou falando com mães aqui. Que nem para você trazer seu filho bebê, que você acabou de amamentar, trazer aqui, deixar voltar, o pastor Jeremias criar. Aí que está na cadeira, né? É a história, isso não é ali. Mas entenda, o que Deus está falando para mim, para você entrega. Entrega esse filho, essa filha, voltar no Senhor. Entrega para Ele. E deixa o Senhor operar, deixa o Senhor fazer. Deixa Deus cuidar. Teve um momento da minha vida que eu tive uma filha que se decepcionou, se frustrou com algumas coisas, não queria mais vir. E eu falava de Deus para ela o tempo todo. Um dia ela falou para mim: não fala mais de mim para ela, fala dela para mim. Entrega ela no meu. Talvez esse filho está te dando dor de cabeça, te dando trabalho, entrega ele hoje, porque o Senhor ele é teu. O Senhor me deu, mas ele é teu, cuida. Ele vai estar livre das drogas, ele vai estar livre da prostituição, ele vai estar livre do homossexualismo, ele vai estar livre, livre. Entrega, descansa, confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração até esse ano. Por ela entregar aquele filho, o Senhor vai dizer que ela teve mais filhos. Talvez eu pudesse falar de Sara, mamãe impaciente. Mamãe que não soube esperar um tempo na promessa de Deus e quis fazer do seu jeito, quis fazer na sua força, quis resolver uma garra egípcia para não gerar, para que ela pudesse ter um filho. E nós conhecemos a história. Ela dá sua barriga, ela pega a barriga de Agar para gerar uma barriga de Abel. Agar era escrava, ela sabia que aquele filho estava
se afasta quando meu filho morrer. Ela esqueceu que havia uma promessa sobre a vida dele. Que havia uma, e lá no deserto, o Senhor deu poço, deu água, porque a palavra dele também se cumpre. Eu quero dizer para você nesse dia, mãe, pai cristão, filhos e filhas cristãos que nos vêm assistindo pelas redes sociais, tem promessa para mim e para você. Tem promessa, assim como teve para a Rispa. Ela não poderia enterrar seus filhos, eles tinham de ser comidos pelas aves do céu, pelos animais selvagens, mas ela selou, cuidou até o cadáver dos seus filhos. E aquele que cuida, aquele que quiser, chega a hora do milagre, chega a hora da promessa, chega a hora da promessa. Alguém vai e conta para o rei Davi: olha, a Rispa, a concubina de Saul, dá meses. Não deixe um animal selvagem de noite, não deixe uma árvore de rapina de dia, da dia e noite, ali zelando pelos corpos dos seus filhos que estão mortos há meses, se decompondo, podre, mas em nenhum momento ela saiu de perto, nenhum momento ela deixou nenhum animal tocar, nenhum momento ela deixou que nada viesse acontecer com o corpo dos seus filhos. Você está fazendo isso pela sua casa? Você está fazendo isso pela sua família? Você está zelando os filhos que o Senhor te deu? É como eles dizem que você está ensinando o teu filho no caminho que deve andar? E aí, o Senhor honra o esforço daquela mãe, que não pôde livrar os seus filhos da cruz, de serem crucificados, de serem enforcados, aliás. Mas o Senhor honra dando um enterro digno e honroso para os seus filhos. Porque depois de meses se decompondo, quando Davi sabe da história, ele manda buscar não só os ossos dos enforcados, dos 7 enforcados, mas ele também manda buscar o osso de Saul, de Jonas, dos filhos de Saul, e faz um enterro digno e honroso daquela família, porque uma mulher, uma mãe selou e cuidou até o último momento. Deixa eu falar para você, não desista dos teus filhos, não desista da tua casa, não desista da tua família. É interessante que acontece algo também nessa história, da gente relatar e finalizar, que quando Saul morre, o filho dele, Isbossete, já era outro, Isbossete, ele assume o trono contra a vontade de Deus. Ele assume o trono contra a vontade de Deus. E mais uma vez ele atinge a vida dessa mulher chamada Rispa. Ele levanta uma falácia de que Rispa estava em casa com Abner, o comandante, o general do exército de Israel. Ele manda matar também Abner. Também é morto. Quero te dizer que aqueles que se levantaram contra uma mãe que ora, aqueles que se levantaram contra uma mulher e um homem de Deus que dobra seus joelhos por essa casa, eles vão ter o castigo que também merece. O Isbossete armou para a Rispa contra a árvore, mas também foi morto. Eu quero dizer e finalizar com isso: o teu inimigo também vai estar morto. Deus vai estar na glória. Amém? Vamos louvar a Deus. Nós queremos, em prol da Rispa, oferecer esse louvor para todas vocês. Se alguém souber cantar, venha porque essa pastora começar a cantar. Eu sou bem melhor pregando do que cantando. Porque eu cantando todo mundo vai embora. Mas eu queria chamar aqui à frente todas as mães que a gente possa orar por você. Eu vou chamar a equipe aqui, a gente preparou um brindezinho especial para você. Ana Maria, vocês vão se posicionar aqui à frente, pegue o altar. Nós preparamos esse brinde com muito carinho para você. É simples, mas é de coração. Nós queremos cantar, louvar e adorar o Senhor e oferecer essa
Eu acho que está muito legal aqui. Amém? Mas olha para cá. Esse brindezinho foi feito com muito carinho para você. É só uma lembrancinha para mostrar quanto que você é importante para Deus, quanto que você é abençoada por Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém? Nós vamos cantar a raridade. Se o Pedro não aparecer, já canta. Ah, chegou. Olha, já ia fechar as portas todas. As portas já ia fechar, tem que cantar com azeite. Caramba, eu também canto. Amém? Mas olha para cá. Feliz Dia das Mães. Seu filho pode até estar usando seu usado de droga, você começa a sofrer. A sua filha pode até estar lhe dando dor de cabeça, mas é sua filha do dela. Não entrega a identidade das filhas, não receber aqui. Das mães que faz das e o que eles vai tentar a realidade. E eu quero que os pais que estão aqui, os filhos que estão aqui, você traga sua mãe aqui, quero essa sua mãe. E os pais que estão aqui dentro dessas mães, vocês aí que ficaram sentados, venham aqui também, que vocês são filhas. Se você não tem filhos, é para todas as filhas. Amém? Só não para as filhas, é para a mãe e para as filhas. Amém? Todas as filhas estão aqui. Você decidiu uma salvação em nome de Jesus. E os homens fiquem de pé, né? Homenagem, porque você só nasceu como uma mulher que não esperou. Eu não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O fogo eu consigo só admirar, mas de olho eu posso valorizar. Sua alma é o rei e nunca ele será. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus conosco. Você pode lembrar isso, ó. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Os homens e o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de ouvir. Se você não desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer eu não consigo só admirar, mas que eu não posso valorizar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Os jovens e o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser. Pastor Jeremias vai orar por todas as mães. Você é o espelho que
reflete a imagem do Senhor. Não chore que o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se Deus desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te dizer você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo você é preciosa para Deus. Vem para cá para você coração, pastor Jeremias. Ora por todas as mães. Amém, igreja. Você é especial. Você é querida, papai. Você foi escolhida para receber o amor de Deus. Você é amém? Glória a Deus. A paz esteja convosco, amém? Ei, Jesus. Eu quero parabéns a todas as famílias, todas as mães também que estão na rede social. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, a favor da tua serva, a tua serva, meu Deus, que estão aqui, meu Deus, presente os que estão nas redes sociais, as mães, meu Deus, o Senhor venha dar sabedoria, venha dar saúde, longevidade de vida, o Senhor venha dar sabedoria para as vidas, meu Deus, administrar os seus filhos, a família, meu Deus, nesta manhã, as mães que estão nos hospitais doentes, o Senhor venha curar em nome de Jesus, meu Deus, todas as mães da face dessa terra, o Senhor venha dar, meu Deus, com libertação, cura, transformação, milagre, meu Deus, as mães que estão sofrendo, o Senhor venha libertar, meu Deus, do espírito de enfermidade, em nome de Jesus, Pai, abençoa as mães, dá, meu Deus, sabedoria, fortalece, dá as bênçãos de glória na vida, meu Deus, das mães, meu Deus, que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma paladinha, vamos salvar o Senhor. Feliz dia das mães, é uma homenagem ao nosso culto. Volte no seu lugar e você que ainda não participou da ceia do Senhor. Amém? Você que ainda não tomou da ceia do Senhor, eu convido para vir aqui à frente, para que você possa compartilhar da ceia, para que você possa ceiar. Amém? Você que ainda não tomou da ceia, glória a Deus. Amém? Dá uma puxada. Receba das mãos das nossas diaconisas locais o pão. Fique aqui à frente, ainda não coma nem beba. Amém? Nós vamos se consagrar. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu já tomei a ceia, mas eu vou tomar hoje de novo. Não sei se é sério, será que você assistiu o coração. Amém? Amém? Levante as suas mãos e dê super esse pão. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós consagramos, Senhor, a Ti esse pão e esse suco de uva. Que não seja mais simplesmente um suco nem um pedaço de pão, mas venha em memória de Te simbolizar o Teu corpo e o Teu sangue, que foi derramado, foi moído na cruz do Calvário. Pai, a Tua palavra em Lucas, capítulo 22, versículo 19, diz assim: e tomou o pão e dando graças, o partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, que oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, ceia, coma do pão. Coma do pão. E após cear, tomou do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue que foi derramado em favor de vós. Beba no fim, o suco de uva. Agora feche teus olhos, você igreja que já participou da ceia, fica de pé. Esse é o momento que tu vai abrir a tua boca só para dar glória a Deus, adorar e glorificar o Eterno. Não fique
alguns minutos para que possamos testemunhar, amém? Paz, irmãos. Eu vim aqui agradecer ao Senhor Jesus, né? Pela vida de uma casa do meu filho. Eu fui há 5 anos, há mais de 5 anos nessa casa, eu vim orando, pedindo, né? E aí eu ficava tudo, tipo assim, no tempo de Deus, né? E aí essa campanha da chave, eu tomei posse. Eu disse, Senhor, eu creio que essa casa vai ser vendida. Aí depois que acabou a campanha, aí veio a notícia que meu filho conseguiu vender a casa. Para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, nós tivemos vários testemunhos da chave da vitória. Inclusive, uma pessoa que me ensinou abençoando uma casa completa. Já é a primeira equipe que eu dou esse testemunho aqui. Mas vamos chamar a missionária para orar pelo Jesus do Amém? Glória a Deus. Coloque seu dízimo, a sua oferta nas suas mãos. Senhor Deus, poderoso Deus amado.